Boa tarde, a graça e a paz. Vamos para mais uma sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, no meio-dia com a Dani. E hoje estamos na nossa penúltima live do ano de 2023. E o tema de hoje é decisões que definem destinos. Quais decisões eu e você tomamos durante esse ano? E será se as nossas decisões estavam pautadas naquilo que é a perfeita, agradável e suave vontade de Deus? Será se as nossas decisões têm sido pautadas em ouvirmos a voz do Senhor e seguirmos na direção que Ele nos conduz? E seguir na direção que Ele nos conduz, muitas das vezes, é parar aonde Ele manda parar, seguir aonde Ele manda seguir, ir para a direita quando Ele manda ir para a direita, ir para a esquerda quando Ele manda para a esquerda. Mas hoje eu queria te fazer uma pergunta, e antes da gente começar essa live, eu quero que você compartilhe ela com o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que decisões que definem destinos não vai só trazer um rema para a tua vida, mas como também para a vida de outras pessoas. Então já compartilha essa live. E você que vai vê-la depois, mais tarde, no canal do YouTube também, já curte, comenta, segue o canal, amém? Então simbora botar fogo nessa seara e vamos falar sobre decisões. O fim do ano tá bem próximo e normalmente quando chega essa época ficamos analisando aquilo que fizemos durante o ano todo e aquilo que gostaríamos viver pro próximo ano. Aí enchemos de promessas de vou descansar mais, vou ler mais, vou orar mais, vou emagrecer ou vou engordar, ganhar massa, vou ser mais proativo ou mais concentrado. Tudo aquilo que a gente sabe que precisa fazer, a gente toma as decisões dizendo, não, zero placar, vambora, começa tudo de novo a partir de 1º de janeiro. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é, o que você prometeu para esse ano? Aquilo que você se comprometeu e tomou uma decisão, esse ano eu vou viver algo diferente. Você fez? Ou você passou um ano dizendo, não, depois. E particularmente no nosso país, parece que nós vivemos 2 anos novos. O primeiro acontece do dia 31 para o dia 1º, onde há a virada do ano. E depois parece que as coisas meio que se arrastam. E quando passa o carnaval, o povo costuma dizer, agora sim um ano começou. Aqui não é sobre tempo nem sobre data, mas é sobre decisões. Quantas vezes a gente acaba por tomar decisões achando que é o melhor a ser feito, mas não esperamos que dos céus venha a resposta. O texto de hoje me fez lembrar o princípio de tudo. Dentro dessa dinâmica de final de ano, de arrumar as gavetas, limpar os armários, para que o ano comece novo, tudo novo, ontem eu fui arrumar minhas gavetas. E eu tirei tudo de dentro. E ali o Senhor falou comigo de uma maneira muito clara, onde Ele disse assim, volta para o início de tudo. E eu me deparei com os meus cadernos de oração e tudo que eu anotei, todas as lives que eu escrevi, todas as ministrações que eu preparei e principalmente todas as orações que eu fiz até aqui. E no momento que eu estava lendo isso, o Senhor disse assim, eu te quero de volta para o início de todas as coisas. Eu quero trazer de volta a essência verdadeira minha que há em ti. E o versículo da minha vida é Salmos 17, versículo 8, que é me protege como a menina dos teus olhos. E esse aqui foi o meu caderno de oração do ano de 2019. Havia algumas páginas ainda em branco nele, que dá para começar o ano de 2024. E eu disse, eu vou voltar para esse caderno. Acho que foi o ano em que eu mais me aproximei de Deus, porque foi um ano em que o meu deserto estava indo embora dentro da minha casa. Eu já tinha voltado para casa e foi o momento que o Senhor mais trabalhou em mim. E enquanto eu escrevi a live de hoje, o Senhor falou comigo sobre decisões. E o texto dessa tarde é Lucas capítulo 24, versículo 49, que vai dizer assim, eis que sobre vocês envio a promessa do meu Pai. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nenhuma decisão nossa pode ser tomada sem antes do alto sermos revestidos de poder.
Qual é o contexto que está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento no livro de Lucas, no capítulo 24? Jesus tinha acabado de ser crucificado. E os seus discípulos estavam perdidos. Eles haviam caminhado com o Senhor 3 anos, tinham visto milagres, tinham visto curas, maravilhas, multiplicações, viram Pedro andar sobre as águas com Jesus. Eles tinham vivido 3 anos extraordinários de aprendizado e comunhão com Ele. E de uma maneira abrupta, o Senhor é elevado. E eu imagino que quando eles ouviram, saindo da cruz, está consumado, a mente deles e o coração tenha se perturbado, porque vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Você caminhou com Jesus 3 anos, você conheceu Jesus de uma maneira muito íntima. Jesus é tirado de você e dizem, está consumado, acabou. Lembrando, eles não eram homens da lei, eles não eram homens religiosos, eles eram homens comuns, pescadores, médicos, cobradores de imposto. Eles eram pessoas como eu e você, que deixaram para trás tudo e seguiram ao Senhor. E agora eles estavam, e o que nós vamos fazer? O que é para fazer a partir de agora? Talvez alguns tenham pensado, bom, eu caminhei com Jesus, ele me ensinou, eu aprendi, então agora eu vou pregar a palavra, vambora! Outros podem ter pensado, foi consumado, acabou, não tem mais jeito, tá morto, não tem mais solução, ele se foi. Os anos bons que foram vividos vão restar na memória, mas daqui pra frente agora é a luta para viver o luto. Talvez você esteja nesse momento agora, vivendo a luta para viver o luto de uma aliança que foi consumada, acabou. Parece que não tem mais solução. Você agora está perdido, tentando saber o que eu faço. Eu vou, eu fico, eu espero, tomo um rumo na minha vida. O que eu vou fazer agora? E dentro desse momento, quando os discípulos se moviam na incerteza de que fazer, do que decidir, o que o Senhor queria deles, ou se eles viveriam a vida deles como era antes do Senhor estar presente. Eu e você passamos por momentos assim na nossa vida, em que nós nos perguntamos o que eu preciso fazer agora. Quais decisões eu preciso tomar, quais decisões eu preciso decidir. E a partir dessas decisões, o que eu preciso fazer? Mas eu e você não podemos tomar nenhuma decisão sem antes que sejamos revestidos do poder que vem dos céus. Ontem, quando eu arrumava minhas gavetas e o Senhor começou a falar comigo e Ele disse, eu te quero de volta para o princípio de todas as coisas. Eu entendi que eu preciso esperar que do alto seja enviado o poder, eu seja revestida do poder, para que eu possa dar o próximo passo. Às vezes a gente acha, não, Dani, eu estou estudando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou adorando, eu vou para a igreja, estou fazendo seminário de teologia, então eu estou pronta para ser enviada, ou então eu estou pronta para tomar uma decisão de ou eu coloco fim em tudo, ou eu sigo com tudo, ou eu continuo lutando, ou eu deixo de lutar. Mas não importa a decisão a ser tomada. Nenhuma decisão pode ser tomada sem que antes do alto sejamos revestidos do poder dele. E aí dentro desse contexto, eu imagino que os discípulos, alguns pensaram em desistir, outros pensaram, vamos embora pregar, outros pensaram, eu não sei o que fazer, eu tô estático, outros pensaram, eu vou voltar para minha vida antiga. E a fé deles foi sendo abalada. E a incerteza tomando conta do coração. E pensamentos de destruição foram sendo processados. Quantas vezes eu e você, em meio à dor, pensamos assim, ai, Senhor, me leva. Tá tão difícil que eu não quero mais ficar aqui. Ou então pensamos, será se eu preciso sofrer tanto assim para viver o meu milagre? Será se eu preciso tanto
passar por tudo isso para viver o meu milagre, e há uma grande confusão mental, onde a gente começa a questionar tudo aquilo que a gente viveu com o Senhor. Eu tenho certeza que boa parte de vocês até aqui já viveram experiências extraordinárias com Deus. Deus já falou com você de uma maneira única. Não foi eis que eu te digo, ou o Senhor manda te dizer. Não, o Senhor falou foi com você. Você ajoelhado no seu quarto ou lançado no chão da tua sala, o Senhor falou com você. Você tem a voz dele pulsando dentro de você, mas os pensamentos de não tem mais jeito, está consumado, acabou, tomam conta do que você está pensando, daquilo que você está sentindo. E o Senhor está dizendo: ei, eu continuo falando, mas não se mova até que do alto eu te revista do meu poder. Deixa eu falar algo para você. Nenhuma decisão, seja para ir ou ficar, pode ser tomada em base daquilo que nós estamos sentindo ou das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque se eu for parar para dar vazão àquilo que eu sinto e à circunstância que eu vivo, sabe o que vai acontecer? Eu vou desistir. Eu vou tomar uma decisão totalmente baseada naquilo que é momentâneo, deixando de lado aquilo que é eterno. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de confusão. E nesses momentos eu e você ficamos pensando: será se é isso que Deus quer para minha vida? E somos tomados de sentimentos contrários à palavra, somos tomados de sentimentos de vítima, somos tomados de sentimento de eu não aguento mais, eu não quero saber. Ainda dentro do texto de Lucas 24, mas agora no versículo 38, a palavra de Deus vai dizer assim: por que vocês estão tão perturbados? E por que se levantam dúvidas dentro do coração de vocês? Nessa tarde o Senhor está perguntando para você. Eu não sei para quem Ele está falando. Eu sei do rema que Ele falou comigo, mas nessa tarde Ele quer entregar um rema para você. Você que não sabe o que é um rema, é uma palavra revelada, uma palavra vinda do centro da vontade de Deus, lançada através do seu trono de soberania. O que tem perturbado e levantado dúvidas no teu coração? Por que você está tão angustiado e tão cheio de dúvidas? Por quê? Eu fiquei parada pensando sobre isso. O que tem me levado para esse lugar? Mais uma vez, se eu for olhar as circunstâncias e o momento presente daquilo que está sendo vivido, eu e você não temos condições nem de atravessar a rua sozinhos. Eu costumo dizer que sem Jesus, nem para atravessar a rua somos capazes. E é verdade. Sem que Ele nos conduza a essa direção, nem atravessar a rua somos capazes. Então, por que a gente quer tomar decisões quando ainda do alto não foi lançado sobre nós o poder dele? Por que a gente está se perturbando? Por que a gente está se sentindo tão angustiado assim? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quem está ou quem esteve nos últimos dias com o coração angustiado e a mente perturbada? Diga eu. Eu tenho andado angustiada, com pensamentos perturbados. Mas é incrível ver a mão do Senhor dizendo para mim: eu conheço até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Eu te quero de volta para o princípio de todas as coisas, porque você declara em Salmos 17:8 que você é a menina dos meus olhos, e você é. Eu não sou a única menina dos olhos de Deus, amém? Você também é. Mas será se a gente tem tomado decisões esperando que antes venha dos céus o derramar do poder dele sobre nós? Ou a gente tem tomado decisões só dentro da nossa perspectiva, o prisma humana, em base daquilo que nós estamos vivendo agora? Deixa eu dizer algo para vocês. Se eu estivesse na minha cidade natal, se eu estivesse em Belém agora, eu ainda teria problemas? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Mas lá eu consigo resolver os meus problemas através da minha mão humana.
por conhecer pessoas demais, por estar no meu lugar de origem, por a vida lá ser mais fácil para mim. Mas ser mais fácil não significa que é o lugar que Deus quer que eu esteja. Ser mais fácil não significa que é o lugar que Ele me levantou para estar. Todas as vezes que o Senhor nos faz uma promessa, há um caminho a ser percorrido. E esse caminho não é o mais fácil. Ele nunca foi e ele nunca será. Ele será sempre o mais difícil, o mais desafiador, o que mais vai exigir de nós um relacionamento profundo com Ele. Não saia, não se mova, não vá para a direita ou para a esquerda, até que dos altos recaia poder sobre você. Esse texto de Lucas 24, Jesus não está falando para pessoas que não o conhecem. Jesus não está falando para o ímpio, Jesus não está falando para o crente domingueiro, sentador de banco aos domingos para ouvir um culto ou uma missa. Deus está falando com aqueles que têm o buscado. Nesse momento, desse texto de Lucas 24, 38, ele está dizendo assim, por que está perturbado o coração de vocês? Por que vocês estão se enchendo de dúvida? Por que vocês não estão crendo? Jesus está falando nesse momento exatamente com os seus discípulos, aqueles que andaram com ele 3 anos lado a lado, a todo instante, aqueles que abandonaram para trás as suas vidas e foram seguir ao Senhor. Hoje essa palavra é para mim e para você, que temos buscado a face do Senhor, errando, acertando, tentando, desistindo, levantando, caindo, mas seguindo. Hoje o Senhor está falando comigo e com você. Por que você está perturbado se você me conhece? Por que você está saindo de Jerusalém quando eu disse que ainda não é para sair? No primeiro texto de Lucas 24, mas no versículo 49, aonde o Senhor está dizendo, não saiam de Jerusalém, até que dos céus seja derramado poder. Por quê? Porque Ele preparou aqueles homens por 3 anos, mas ainda não era a hora deles saírem e pregar as boas novas do Evangelho. Era necessário que dos céus fosse derramado poder para que eles fossem. Mas entre o tempo de terem sido ensinados por Jesus até o tempo de serem sido enviados, havia um tempo da espera. E dentro dessa espera é o maior problema para cada um de nós, porque achamos que devemos ir de acordo com aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Ah, aconteceu algo adverso, ruim, que me machucou, que me feriu, então tomei uma decisão. Ah, eu estou muito alegre, muito feliz. Tomei uma decisão. Deixa eu dizer algo pra você. Nunca tome decisões nem alegre demais, nem triste demais. Porque essas decisões serão as piores decisões que você vai tomar na sua vida. Não tome decisões quando estiver magoado. Não tome decisões quando estiver em êxtase. Eu e você só podemos tomar decisões depois que dos céus foi enviado poder para nós. Essa palavra hoje é para você. Para você que diz, não é possível sofrer tanto para viver o meu milagre. Para você que diz, não é possível estar passando por tudo isso e parece que o tempo não passa. E mais difícil vai ficando. Hoje eu e você precisamos guardar no nosso coração o texto de Lucas 24, 49. Até que dos céus recaia poder sobre vós. Hoje é dia, às vésperas do fim desse ano, início do próximo ano, onde nós estamos muito perto para o fim de um ciclo. O ano de 2023 está à porta indo embora e à porta chegando está o ano de 2024. Eu e você termos uma fé madura de saber que precisamos esperar que até dos céus sejamos revestidos de poder. Eu tenho me questionado muitas coisas, tenho questionado o meu chamado, tenho questionado por que eu tô aqui, tenho questionado por que tu não me leva de volta para Belém, tenho me questionado sobre tantas coisas. Mas eu sei que eu não posso me mover até que dos céus recaia sobre mim poder. Porque pode ser que o Senhor diga assim,
Você acha que você está longe da tua cidade? Pois eu vou te mandar para mais distante. Ou então ele diga, não, é aqui que eu quero que você esteja. Porque é aqui que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade que vem de mim. Deixa eu dizer algo para vocês. Para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade que vem dele, nem sempre isso vai caminhar com aquilo que eu acho que é a melhor maneira ou a melhor forma, ou até mesmo sobre a minha própria vontade. Para que desça poder dos céus sobre a minha vida e a partir disso eu possa tomar uma decisão. Primeiro eu preciso entregar as minhas vontades, os meus desejos, as minhas petições, os meus anseios. Eu preciso entregar o meu eu preciso mortificar a minha carne. Eu preciso dizer, Senhor, não é mais sobre mim, mas é sobre tudo que leva a Ti. Hoje, no fim desse ano, você pode dizer, as pessoas enxergaram em mim a Tua presença. Deixa eu te fazer uma pergunta que o Espírito Santo botou agora no meu coração. Quantas pessoas você ajudou nesse ano? Quantas pessoas você estendeu a mão, mesmo quando você não tinha condições nem de estender para você mesmo? Mas o Senhor disse assim, ei, pega a tua dor, guarda e agora olha para dela. Quantas coisas você fez esse ano sem que exigisse reciprocidade daquilo que você fez, ou seja, sem exigir que houvesse uma recompensa. Você fez porque o Espírito de Deus disse para você, faz, tá na hora de ir. Quantas vezes você segurou e enxugou as suas lágrimas esse ano porque você olhou pro lado e viu que tinha alguém numa situação talvez mais difícil do que a tua? Quantas vezes esse ano, no lugar de estar dedilhando as redes sociais, vendo aquilo que não presta, tá? Porque rede social, gente, tem dois caminhos, o bom e o ruim, ok? Quantas vezes você perdeu tempo vendo aquilo que não edifica a tua vida e deixou de ter um tempo de qualidade com Deus? Quantas vezes você disse, eu tô tão cansado, Senhor, amanhã. E esse amanhã não chegou no ano de 2023, porque o amanhã foi para amanhã e para amanhã e para amanhã, mas não chegou. Quantas vezes você almejou um milagre extraordinário, mas você não teve uma entrega extraordinária para Deus? Quantas vezes tu mortificou a tua carne, deixando de lado o teu eu e indo fazer aquilo que era necessário e aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você que nós devemos fazer? Antes que caia poder dos céus sobre nós, como diz a palavra de Lucas 24:49, antes que a gente tome qualquer decisão, o quão você se empenhou para ser um cristão verdadeiro. Não aquele que só vai aos cultos aos domingos, ouve uma palavra e acha que essa palavra vai te alimentar a semana inteira. Durante muitos anos da minha vida, muitos anos, eu fui uma crente bem domingueira, tá? E eu vivia de ouvir os milagres das outras pessoas e pensava, pra mim isso não acontece não. Amém, aconteceu na vida da irmã, eu não invejava a irmã não, tá, gente? Mas eu pensava, isso daí acontece na vida do outro, mas na minha não vai acontecer. E eu não entendia que não ia acontecer, não porque Deus não me amasse ou não quisesse me abençoar, mas porque eu não tinha profundidade com Ele. Eu me achava independente e os meus problemas eram resolvidos na força do meu braço. E o Senhor, desde ontem, está dizendo para mim, a tua dependência é minha e não é tua. Como eu disse para vocês, talvez se eu estivesse na minha cidade natal, eu não estivesse vivendo 1/3 das adversidades que eu tenho sido provado esse ano. Mas eu também não estaria vivendo sobre a dependência dele, eu também não estaria vivendo o centro da vontade dele na minha vida. Se eu pudesse colocar o ano de 2023 numa palavra, essa palavra seria dependência. É muito difícil viver da dependência do Senhor.
E quando estamos nesse momento, no momento da dependência, a gente tende a fazer como aquele povo no deserto, que todos os dias eram alimentados do maná de Deus, mas todos os dias reclamavam desse mesmo maná que os alimentava. Eles não podiam guardar, eles não podiam prover, eles tinham que aguardar, descer dos céus, na hora certa, todos os dias, aquele maná. Quanto que a tua vida tem sido dependente de Deus? Sabe, o Senhor fez alguns questionamentos para mim. Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você estendeu a mão? Mesmo em momentos que você não queria fazer nada, você só queria, sabe, poder chorar. Ou então dizer, me deixa quieta aqui. O quanto que você aprendeu que para viver a perfeita, boa e agradável vontade dos céus, precisa aprender primeiro a ser dependente de mim. Quanto do teu tempo, e hoje tempo está valendo mais do que dinheiro, você entregou ao Senhor para orar, para conhecê-lo, para se aprofundar naquilo. Quanto que você entregou do teu ano para o Senhor? Quantas decisões você tomou, mas não consultou a Deus? E aí, quando o problema aconteceu, você correu para Ele e disse, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Quanto você agradeceu esse ano? Não por coisas grandes, mas por coisas triviais do dia a dia, como ter acordado com saúde, ter um trabalho, ter uma casa, ter comida na mesa, estar respirando. Quanto do teu dia você olhou para o céu e não importa se era sol ou se era chuva, se era um dia lindo ou um dia nublado. Quantos dias desse ano de 2023, ao acordar, você disse, obrigado, Senhor, como eu sou grata por esse dia. Mesmo que não tenha sido um dia em que as coisas foram fáceis. Eu quero ler de novo o versículo de Lucas 24:49, para que essa palavra fique gravada no teu coração. E a partir de hoje, você entenda que decisões definem destinos. E decisões só acontecem debaixo da vontade do Senhor. Lucas 24:49, eis que sobre vocês envio a promessa do meu Pai. Jesus estava fazendo uma afirmação. Ele não estava dizendo, eu vou enviar, talvez eu envie, no futuro será enviado. Ele está dizendo no agora, no presente, é já. Ele está dizendo, eis que sobre vocês envio a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do meu poder. O Senhor está dizendo, as tuas decisões só podem acontecer depois que eu lançar dos céus poder sobre a tua vida. E poder eu encontro dentro do secreto, poder eu encontro dentro do relacionamento. Eu não encontro o poder de Deus sendo alimentado uma vez por semana, num culto ou numa missa. Não adianta ir para a igreja e deixar a tua Bíblia guardada o resto da semana. Ela precisa ser lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos e para o meu também. Que nessa tarde, essa verdade sobre todas as decisões que nós devemos tomar na nossa vida possa ser colocada no teu coração da mesma forma que foi colocado no meu. E a partir de hoje, às vésperas do início de um próximo ano, eu e você sejamos assertivos e não nos movamos até que dos céus seja derramado o poder. Amém? Gente, uma boa tarde. Fiquem com Deus. Nossa última live antes do Natal. Lembrando, Jesus não nasceu em dezembro. A teologia aponta que isso tenha acontecido em setembro, ok? Mas não é a comemoração sobre a data, mas é a comemoração sobre a pessoa. É a chegada do nosso Salvador. É a chegada daquele que levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E através dele, antes aquilo que era castigo se tornou paz.
Então hoje não é sobre a data comercial, sobre a troca dos presentes, mas é sobre a chegada do nosso Redentor. Então comemore. Não há árvore de Natal, e aí se você quiser ter, tenha. Se você não quiser ter, não tenha. Mas comemore a vida de Cristo, amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até semana que vem, e eu prometo que essa semana eu estarei mais presente com vocês em live, esporádicas por aqui, até o ano novo, amém? Beijo, a paz do Senhor.